Na obra de Deus devemos fazer o melhor. É isso que você ouviu. Na obra de Deus devemos fazer o melhor. Uma dessas meditações estão em Êxodo, capítulo 36, versículo 8 até o 14. A obra do Senhor deve ser feita, deve ser concluída, deve ser realizada o melhor. Primeiro ponto aqui, a obra de Deus nunca pode ser feita por força, violência e obrigação. Feita por força, alguém dizer para o outro, você tem que fazer. Você tem que fazer por isso, isso e isso. Pressão psicológica. 2, você não pode fazer a obra de Deus por obrigação. Eu tenho que fazer porque alguém me obrigou a fazer. Não, nada do reino de Deus é obrigado. Isso é voluntário. Quando você ganha a oportunidade para louvar na sua igreja, pega o microfone e vai adorar a Deus, você não faz para o homem, você faz para Deus. Quando você tem a oportunidade de contar um testemunho, o verbo da palavra mesmo diz testemunho, você não conta para um homem, você fala para Deus. Deus, a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, tudo para Deus deve ser o melhor. Seu coração para Deus deve ser o melhor. O louvor que você entoa nos lábios para Deus deve ser o melhor. A busca de conhecimento, estudo bíblico da palavra para Deus, a capacitação da palavra de Deus deve ser o melhor. Montou um sermão para você pregar, se você faz o uso do sermão para Deus, tem que ser o melhor. Tire o dia, tire tempo, tire momento de você falar do amor de Deus para alguém, mas também, até mesmo no mundo do evangelismo, tem que ser o melhor. Observa que em Romanos capítulo 15, na altura do versículo 4, a Bíblia nos manda aprender com a Escritura, com a palavra do Senhor. Há pessoas que têm costume de dizer que, não, meu ensinador, meu professor é o Espírito Santo. Gente, a função do Espírito Santo aqui na terra, ele veio com uma terceira pessoa. O Senhor Jesus disse certa feita, eu subirei e deixarei o Espírito Consolador, o Espírito que consola. Quem nos dá a direção das coisas do mundo espiritual é Deus. E o Espírito Santo, em sua função, é testificar a obra de Deus na nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor diz, em Oséias diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você está dentro de uma igreja e você não busca o conhecimento da palavra, você vai ser levado em breve a vento de doutrina. O que é vento de doutrina? É aquela pessoa que nunca para em igreja nenhuma. Em menos de um ano ele já rodou 20, 15, 10 igrejas. Porque tudo ele vê defeito, tudo ele quer enxergar da visão dele. Não aceita a opinião de ninguém, faz da forma que tem que fazer, nunca contenta com nada, só critica a obra. Se o irmão pega o microfone para louvar, ele critica. Se o irmão fala uma palavrinha errada, ele dana cai na gargalhada, mas observa que ele mesmo não faz nada para ninguém. Você pode observar, há muitas pessoas que são dessa forma, e aí impede de se fazer o melhor. A palavra do Senhor diz que a justiça é mediante a nossa fé. Romanos capítulo 4, versículo 6 até 8. Justiça mediante a nossa fé.
A Bíblia diz que Deus, ele é justo. Observa-se comigo. Quero também deixar um outro contexto. Em Êxodo capítulo 38, versículo 9 até o verso 13, que diz: a obra executada conforme o modelo divino. Isso aqui traz um paradoxo acerca do tabernáculo, que quando Deus mandou fazer a obra, a planta do tabernáculo, devia ser executada do modelo que Deus mandou fazer. Tem hora que Deus manda você fazer a obra, só que você faz do seu jeito. Tem hora que Deus manda você concluir a obra. Já falou com você, já te deu revelação, já te deu visão dentro da palavra. Eu não estou falando aqui de emocionalismo. Aquele que vê anjo toda hora. Eis que tive uma visão de um anjo o tempo todo. Não. Aquele que verdadeiramente está alicerçado na palavra. Porque a maior revelação é a palavra. Eu creio em visões, creio em revelações e creio nos profetas do Senhor ainda nessa terra. Mas acima de tudo é a palavra do Senhor. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz assim, olha: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos exércitos. Agora, veja comigo aí. A palavra de Deus vem em duas formas: exaltação e exortação. Exaltação é quando Deus quer exaltar você. Filho, te darei uma promessa X. Vou te dar um exemplo de exaltação aqui e depois um exemplo de exortação. Duas palavras parecidas, mas no mundo espiritual, significados diferentes. Quando Deus exalta alguém, tá? Deus está tirando alguém de uma situação que não estava muito legal, está aprumando essa pessoa para viver uma promessa, para viver algo que Deus prometeu. Essa é a mensagem de exaltação, certo? Quando você fala de exortação, é Deus corrigindo. Quando você fala de exortação, é Deus aprumando alguém, é Deus levantando alguém. Nós temos que aceitar na nossa vida a palavra de exaltação e a palavra de exortação. É o corrigir na nossa vida, Deus nos corrigindo, e a exaltação, Deus nos exaltando e cumprindo promessas. Ah, mas eu tenho aprendido que a palavra do Senhor diz assim: em tudo dai graças. Em tudo nós temos que dar graças a Deus. Mas a mesma palavra também fala: pedireis com fé. E se for pedido com fé, recebereis. Porque a fé é o firme fundamento. Talvez é coisa que você não está vendo, mas Deus quer constituir e colocar sobre a sua vida. Para ter resultados bons no reino, faça a obra de Deus. Toda etapa da sua vida, o melhor. Não se esqueça disso. Nunca por obrigação, nunca por alguém estar ameaçando a você fazer, mas de livre, espontânea vontade. E isso sim, o Senhor vai agradar. Lembra daquela passagem bíblica onde os ricos ofertaram a Deus restos para eles porque tinham muito dinheiro? E a viúva pobre com 2 moedas chegou e ofertou tudo que ela tinha? De qual o Senhor Jesus agradou mais? Da oferta dos ricos que colocaram o que estava sobrando pelas suas riquezas? Ou da mulher que colocou só 2 moedas? Jesus agradou dela, porque ela deu de coração tudo que ela tinha. Era aquilo ali diante de Deus. Que o Senhor Jesus possa colocar a graça dele na sua vida, abençoar você, e ao longo dos vídeos do canal Leão da Tribo de Judá, que o Senhor possa continuar falando com você em todos os dias. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Leva a tua bênção e que a luz da glória de Deus venha se estabelecer sobre todos os propósitos, que você venha buscar a direção da tua vida para se concluir em nome de Jesus. Amém.